Bom, dando continuidade ao nosso curso de mecânica estatística, vamos agora para o nosso terceiro exemplo de cálculo da função de partição de sistemas físicos de interesse. No caso aqui, vamos calcular para os sistemas de 2 níveis, ok? Que eu também calculei com vocês no ensemble microcanônico. Então aqui vai dar para também, assim como no primeiro exemplo e no segundo, que foram sólido de Einstein e paramagnético de 2 estados, esse nosso terceiro exemplo daqui também vai nos permitir perceber como é que o ensemble canônico traz diversas vantagens, no ponto de vista prático mesmo, como é que é muito mais fácil obter a termodinâmica de um sistema via ensemble canônico do que via ensemble microcanônico. Pois bem, vamos lá, qual que era a ideia, Só retomando, como é que foi o tipo de sistema de 2 níveis que a gente trabalhou? O que a gente trabalhou foi, a gente tem um sistema que ele é constituído aqui por N componentes, ok? N constituintes. Então a gente tem aqui um número Nzão maiúsculo de constituintes, que eu vou até colocar aqui em outra cor, Enfim, a gente tem um número aqui Nzão de constituintes, sendo que esses constituintes, eles podem estar em 2 estados distintos, cada um desses constituintes. Eles podem estar num estado que eu vou chamar, por exemplo, de primeiro estado, E1, que tem energia 0, ok? Ou eles podem estar em um segundo estado, que é o estado E2, que vai ter energia epsilon, ok? Então, esse tratamento serve para quaisquer 2 níveis que estão separados por uma diferença de energia, que aqui eu estou colocando epsilon. Como eu já tinha comentado, inclusive, na nossa descrição do ensemble microcanônico, também é possível enquadrar o paramagnético de 2 estados nesse tratamento de sistema de 2 níveis, apesar do paramagnético de 2 estados não ter energia 0 e epsilon, e sim, menos um certo valor e mais um certo valor, O intervalo ser simétrico em torno do zero. Mas relembrando, fisicamente a gente já sabe disso tem muito tempo, o que tem significado físico de fato não é o valor da energia, e sim as diferenças de energia. Então, na prática, se você trata o paramagnético de 2 estados, como sendo, ao invés de uma das energias ser menos MB de cada constituinte e a outra energia ser mais MB, se você trata como sendo uma energia sendo igual a 0 e a outra como sendo igual a 2 MB, ou seja, mantendo a diferença de energia do caso que a gente trata do paramagnético de 2 estados, esse tratamento fisicamente é completamente análogo ao que a gente fez no paramagnético de 2 estados, ok? Tanto faz o valor da energia, o que importa são as diferenças. Ok? Então aqui eu estou supondo uma diferença epsilon de energia entre os 2 estados possíveis desse sistema daqui. Okay? Dado essa característica daqui, essa caracterização de que cada um desses estados, cada um desses constituintes pode estar em 2 estados, sendo que um deles tem energia 0 e outro tem energia epsilon, a partir disso a gente já consegue falar de cara, de forma bem simples, calcular a função de partição. Por que disso? Porque nesse nosso sistema de 2 níveis, a gente está supondo um sistema não interagente. Okay? As configurações desse sistema elas são determinadas por de qual desses 2 estados, vai ser o estado 1 ou o estado 2, que cada um desses constituintes vai estar. Porém, cada um desses constituintes é independente do outro, certo? Cada um, individualmente, pode estar no estado 1 ou no estado 2. Um desses constituintes não interfere no outro. Inclusive, essas expressões daqui deixam isso bem claro. Quando existe interação entre os constituintes, normalmente na energia existe algum termo ali que leva em conta a característica dos 2. E aqui não. Aqui está falando que cada um pode ter energia 0 ou pode ter energia epsilon, um valor constante. Então cada um deles é completamente independente. Como o sistema ele é não interagente, eu mostrei para vocês em vídeos anteriores dessa nossa terceira aula de ensemble canônico, a função de partição do ensemble canônico desse cara pode ser calculado como sendo o quê? Como sendo a função de partição de uma única partícula elevado a n, já que eu estou supondo um sistema com n constituintes idênticos. Ok? E a função de partição de um único constituinte é bem simples falar, é bem simples a gente construir. Como é que vai ser esse cara? Aqui vai ser somatório de exponencial de menos beta, energia de cada um dos estados, e eu tenho que somar em todas as configurações, em todos os estados possíveis que esse sistema pode se encontrar. Ok? No caso, quais são todas as configurações, quais são todos os estados que esse sistema pode se encontrar? Pode ser o estado com energia 0, e o estado com energia epsilon. São 2 níveis, certo? São 2 estados somente. Então, como é que vai ficar essa soma? Vai ficar exponencial de menos beta, energia do primeiro estado, mais exponencial de menos beta, energia do segundo estado. Ok? Então, vamos lá. Exponencial de menos beta vezes a energia do primeiro estado, que é 0, vai ficar exponencial de 0. Então, vai dar 1. Mais exponencial de menos beta, energia do segundo estado, que vai valer quanto? Vai valer epsilon. Então, esse cara daqui é a nossa função de partição de uma única partícula. Se esse cara é a função de partição de uma única partícula, quanto é que vai ser a função de partição canônica, do ensemble canônico de um sisteminha de 2 níveis? Vai ser 1
mais exponencial de menos beta epsilon, tudo isso elevado a n. Eu acho que aqui eu não preciso, né, dizer que foi extremamente mais simples calcular essa função de partição, né, do que calcular o número de microestados acessíveis, né, no caso do ensemble microcanônico. Né? Não é difícil calcular o número de microestados, porque, se vocês se recordarem, né, um sistema de 2 níveis, a distribuição de microestados é uma distribuição binomial, então é realmente só uma questão de combinatória mesmo, não é uma coisa complicada, mas eu acho que eu não preciso, né, comentar, né, eu acho que eu não preciso dizer que foi muito mais fácil pegar esse cara. Eu não preciso pensar nas combinações, eu não preciso pensar em como é que vão ser, cada configuração vai ter um número certo, vai ter um certo número de constituintes no estado 1, vai ter a outra parte, o resto no estado 2, eu posso permutar todos eles, mas todas as permutações entre os N1 e os N2 tem que ser iguais. Eu não preciso pensar em nada disso. Basta eu saber a energia de cada um dos microestados, né, de cada um dos estados acessíveis para cada partícula, porque esse sistema não é interagente, então eu posso calcular dessa forma, e matou o problema. Calculamos aqui a função de partição. Ok? Dado que nós calculamos a função de partição, vamos pegar aqui alguns resultados, certo? Porque o meu objetivo aqui com vocês nesses exemplos é calcular a função de partição de alguns exemplos, para vocês verem esse sistema sendo calculado de fato, e depois fazer o limite termodinâmico, para que vocês consigam ver exatamente, né, como é que fica a conexão com a termodinâmica quando você faz considerações estatísticas a partir do ensemble canônico. Ok? Então, bom, né, seguindo a mesma metodologia do exemplo 1 e do exemplo 2, primeiro resultado que eu vou calcular com vocês, que envolve um certo regime termodinâmico, é qual que vai ser a energia por partícula desse sistema. Okay? No caso, né, eu estou sempre calculando as densidades aqui das grandezas. Por quê? Porque se elas não vão para zero e não vão para infinito, né, no limite termodinâmico, que é com um n muito grande, né, enfim, a gente já discutiu isso na aula de ensemble microcanônico, né, e também numa aula específica aqui de ensemble canônico, né, a gente, né, se esse cara daqui converge, né, para sistemas muito grandes, para sistemas macroscópicos, para um valor constante, então esse cara realmente vai corresponder àquela densidade daquela energia, né, no termodinâmica de fato. Como é que a gente faz para calcular esse cara? Bom, se eu estivesse calculando a energia de fato, a gente calcularia ela como sendo menos derivada com relação a beta de ln da função de partição, ln de z. Como aqui é a energia por partícula, eu tenho que dividir isso aqui pelo número de partículas. Então, esse cara daqui que vai ser a expressão da energia por partícula do nosso sistema. Pensando, claro, né, se esse cara daqui vai ser energia, pensando no sistema de 2 níveis macroscópico, num sistema termodinâmico de 2 níveis, ok? Porque, lembrando, né, essa função de partição, ela serve para qualquer situação. Ela serve se o meu sistema de 2 níveis for composto só de 4 constituintes, que não é um sistema termodinâmico, está longe disso. Mas lembrando, porque a função de partição, ela faz parte da distribuição de Boltzmann, né? Probabilidade, aqui eu vou escrever do microestado, né? De o seu sistema estar em um certo microestado, com energia EJ, vai ser igual a exponencial de menos beta EJ dividido pela função de partição. Isso equivale independente do número de constituintes. É uma questão probabilística, certo? É uma questão que vem, né, é uma distribuição de probabilidade. Não interessa se o seu sistema está no regime termodinâmico ou não. A distribuição de Boltzmann é muito mais geral do que isso. Porém, no limite termodinâmico, a gente consegue pegar a função de partição e tirar algumas informações, ok? Então, só relembrando, para esse cara daqui ser de fato a energia por partícula e não a energia média por partícula, ok? Ou seja, para esse cara realmente ter uma interpretação termodinâmica, a gente tem que pegar um limite de um n muito grande, ok? Então, vamos lá, né? Quanto é que vai ser esse cara? Vai ser menos 1 sobre n, derivada com relação a beta, de ln de z. Quanto é que vai ser ln de z? Ln desse cara, vamos lá, ln de uma potência, o valor da potência ds, né? O expoente ds, então n, que vai ficar ln de 1 mais exponencial de menos beta epsilon. Aqui, né, o n não está sendo derivado com relação a beta, então a gente pode cortar o n aqui tranquilamente. E no final de contas, o que a gente acabou chegando aqui, né, é que a nossa energia por partícula vai ser igual ao quê? Vai ser menos derivada com relação a beta de ln, esse beta aqui ficou horroroso, né? Derivada com relação a beta de ln de 1 mais exponencial de menos beta epsilon. Então, vamos calcular essa derivada daqui. Quanto é que esse cara daqui vai dar? Vamos lá, a nossa energia vai ser igual a menos, derivada do ln, primeiro inverte o argumento. Então, vamos lá, inverte o argumento. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais exponencial de menos beta epsilon. Agora a derivada do que está dentro. Derivada do exponencial vai dar a própria exponencial, vezes derivada do que está dentro, derivada com relação a menos beta, que vai aparecer um menos epsilon. Ok? E aí, por conta disso, a gente já consegue chegar de cara na nossa expressão. Ok? Ó, esse sinal de menos daqui, esses dois sinais de menos aqui, eles vão se cortar, né? Vai ficar um sinal positivo.
E, no final de contas, a nossa energia por partícula vai ser igual ao quê? Vai ser epsilon exponencial de menos beta epsilon dividido por 1 mais exponencial de menos beta epsilon. Se vocês voltarem lá nas aulas do ensemble microcanônico, vocês vão ver que a energia que a gente obteve realmente tem essa cara daqui. E percebam como foi muito mais fácil determinar, né, construir, né, pegar a energia por partícula como uma equação de estado, né, porque depende da temperatura. Veja como foi muito mais fácil aqui no ensemble canônico. E uma observação que eu queria fazer com vocês, eu não sei se vocês se lembram, né, se não se recordam, voltem lá, eu falei que eu reescrevi esse cara daqui de uma maneira diferente, que eu falei que envolvia questões de probabilidade, que ia ser melhor entendido no ensemble canônico, então estamos no momento. Eu falei que a gente conseguia pegar essa expressão daqui e escrever como sendo o quê? Escrever como sendo epsilon exponencial de menos beta epsilon, e aqui eu ia colocar mais um zero vezes exponencial de menos beta vezes zero, que é a mesma coisa que 1, ok? E aqui eu poderia dividir, né? É claro, né? Poderia não, tem que dividir por 1 mais exponencial de menos beta epsilon. E aí eu comentei com vocês que a expressão da energia ela poderia ser interpretada como sendo o quê? Como sendo, ou seja, eu vou fazer aqui as separações, né? Como sendo epsilon exponencial de menos beta epsilon sobre 1 mais exponencial de menos beta epsilon, e aqui mais exponencial de menos beta vezes zero, dividido por 1 mais exponencial de menos beta epsilon, que eu vou até colocar, né, 1 de fato, né, vezes zero. Vou colocar aqui o zero na frente, ok? Mais zero, por aí vai. E aí eu comentei com vocês, né, lá que esses caras aqui que apareciam eram chamados fatores de Boltzmann. E o que esse cara daqui poderia ser interpretado? Ele poderia ser interpretado como sendo a probabilidade, né, do seu sistema de um constituinte ser encontrado com energia epsilon. E que esse cara daqui poderia ser a probabilidade, ser interpretado como sendo a probabilidade do seu sistema ser encontrado com energia zero. Eu falei que, né, esse cara tinha a cara de uma distribuição de probabilidade. Por quê? Porque aqui tinha um fator dividido pela soma dos fatores possíveis aqui para as suas medições. E eu falei que, né, enfim, só tinha uma cara de distribuição de probabilidade, a gente não poderia cravar aquilo naquele momento, mas que eu falei para vocês que eu ia mostrar isso no ensemble canônico. E aqui está o momento. O que é isso daqui? Isso aqui é o termo, realmente, né? Não vou nem analisar esse termo. Esse cara como um todo é, por definição, a distribuição de Boltzmann, aplicado para energia epsilon. Certo? Olha só, eu sempre, aqui em cima eu escrevi a distribuição de Boltzmann. Cadê? Aqui em cima eu escrevi a distribuição de Boltzmann para o microestado. Porém, como eu já comentei antes, a gente pode particularizar isso para cada partícula. Então, qual que é a probabilidade de uma partícula do seu sistema ser encontrada em uma certa energia E? Esse cara daqui vai ser igual à distribuição de Boltzmann, exponencial de menos beta E, dividido pela função de partição. O que está escrito tanto nesse terminho daqui quanto nesse termo daqui? É exatamente isso. É exatamente a distribuição de Boltzmann aplicada para isso. Então esse cara realmente é epsilon vezes a probabilidade da sua partícula ser encontrada em epsilon mais zero vezes a probabilidade da sua partícula ser encontrada na energia zero. Por quê? Porque a função de partição é isso que apareceu aqui embaixo. De fato é. E esse cara daqui é a exponencial quando eu coloco o E igual a epsilon e o E igual a zero, que são as energias possíveis. Então percebam, né, realmente, esses caras aqui realmente têm aquela interpretação de energia média mesmo. E nem poderia ser diferente. Se vocês se lembrarem, como é que a gente chegou nessa expressão daqui, né, para a energia? A gente chegou exatamente calculando a energia média. Só vocês voltarem algumas aulas aqui do ensemble canônico. A gente chegou nessa expressão calculando a energia média. Então, né, nada mais natural do que aparecer aqui, né, quando a gente explicita, né, quando a gente abre de uma maneira mais explícita aqui o resultado, nada mais justo do que interpretar esse cara como uma energia média. Energia vezes a probabilidade, mais energia vezes a probabilidade. Okay? Então aqui realmente só justificando os fatores de Boltzmann. Esses caras aqui correspondem à probabilidade do seu sistema ser encontrado, né, com uma certa energia epsilon e com uma certa energia zero, né, cada constituinte, sendo que o seu sistema está em equilíbrio térmico com uma temperatura T. Ok? Você pode chegar e me perguntar, Felipe, mas naquele contexto, né, do ensemble microcanônico, quando você escreveu dessa forma, o seu sistema não era um sistema em contato com o reservatório térmico, era um sistema isolado. Então não dava para você falar que esses caras aqui tinham essa interpretação, porque esse cara daqui é a probabilidade quando o seu sistema está em contato com o banho térmico. E a resposta para isso é não exatamente, né? De fato, naquele contexto, o nosso sistema não estava em contato com o reservatório térmico, mas perceba, essa expressão da energia ser dessa forma não significa que o nosso sistema tem que ser encontrado
tem que estar em contato com o reservatório térmico. O que a expressão dessa forma daqui significa? Significa que é possível interpretar essa energia como se o seu sistema estiver em contato com o reservatório térmico, ok? Então, ele vai ser escrito como sendo o quê? Epsilon vezes probabilidade mais epsilon vezes probabilidade. Essa interpretação, né, dessa forma, com as probabilidades e tudo, só faz sentido se você interpreta como o seu sistema estando em um reservatório térmico. Ele não precisa estar em um reservatório térmico. Essa expressão ela é válida de qualquer forma, ok? Né? Tanto é que a gente chegou nessa mesma expressão para o ensemble microcanônico, e quais que são as probabilidades do seu sistema ser encontrado com uma energia E ou com uma energia zero se o seu sistema é isolado? É a mesma probabilidade. Todos os microestados são igualmente prováveis. É o postulado fundamental, né? Quando o seu sistema está isolado e por aí vai. Ok? Então, né, percebam, né, é importante deixar clara essa distinção. Foi igual quando eu comentei com vocês, se quando a gente faz, né, a função de partição e depois, né, calcula, por exemplo, a energia livre de Helmholtz, né, para fazer a conexão com a termodinâmica, só faz sentido fazer essa conexão quando o seu sistema está em contato com o reservatório térmico? E a resposta é não. Porque a partir do momento que você consegue determinar que você encontra uma equação fundamental, matou o seu problema. Toda a informação termodinâmica está ali. Não interessa se você pegou ela por uma estatística que não é a estatística exatamente do seu problema. A conexão com a termodinâmica é uma só. Ok? Então aqui é mais ou menos a mesma ideia. Ok? O seu sistema não precisa estar em contato com o reservatório térmico para essa expressão fazer sentido. Porém, essa interpretação desses caras aqui como probabilidades só faz sentido se você interpreta que o seu sistema está em contato com o reservatório térmico. Mas a expressão é muito mais geral do que isso. Ok? Então aqui, né, só para poder deixar claro, né, como aqui a gente já está escrevendo a energia final, eu vou escrever em termos da temperatura, ok? Então, epsilon sobre kT, epsilon sobre kT. Então essa é a primeira parte aqui da nossa conexão com a termodinâmica, escrever a energia por partícula. Mas bom, dado que nós já obtivemos a energia, vamos pegar agora a nossa segunda parte da conexão com a termodinâmica, que é o quê? É determinar qual que é a energia livre de Helmholtz. Por quê? Porque quando a gente determina a energia livre de Helmholtz, a gente tem uma equação fundamental. Se a gente tem uma equação fundamental, a gente passa a ter todas as informações termodinâmicas do nosso sistema. É legal a gente ter essa equação de energia em função da temperatura? É. Mas só ela não nos permite pegar toda a informação termodinâmica do sistema. Se você quer fazer uma descrição termodinâmica de algum sistema físico a partir de algum dos ensembles, ok? No caso aqui do ensemble canônico, é importante e é necessário que você pegue uma equação fundamental para que você tenha toda a descrição termodinâmica. Então, o nosso objetivo aqui não é pegar só uma pequena parte da descrição termodinâmica via descrição estatística. Não, é determinar toda a termodinâmica de um sistema. Então vamos lá, como é que a gente faz para determinar aqui a nossa energia livre de Helmholtz? Esse caso aqui vai ser um limite do número de partículas indo para infinito. Aqui no caso teria que ter volume indo para infinito, sendo que Vzinho tem que ser constante, mas aqui percebam, na nossa descrição de dois estados, a função de partição ela nem depende do volume. Por quê? Porque assim como os últimos casos, volume e número de partículas não são variáveis independentes. Então, enfim, aqui só aparece o número de partículas. Ok? Então, esse aqui, o limite é simplesmente com n indo para infinito, de que? De menos 1 sobre n beta ln de z. Limite termodinâmico aqui é bem fácil, né? Não tem derivada nenhuma, é bem diretão. Então, né, quanto é que vai ser esse cara? Ó, esse cara aqui vai ser menos 1 sobre n vezes beta ln de 1 mais exponencial de menos beta epsilon elevado a n. Logaritmo de uma potência, a potência cai. O que vai acontecer aqui? N vai cortar com n. Né? No limite de n indo para infinito, não tem mais n nenhum nessa expressão, então o nosso, né, limite existe, ele converte para um valor específico, né, para um valor que não é nem zero nem infinito, e matou. Esse cara daqui é a nossa energia livre de Helmholtz. Matou o problema, já temos a conexão com a nossa termodinâmica. Né? Ou seja, a nossa energia livre de Helmholtz por partícula, ela vai ser o quê? Ela vai ser menos, aqui já vou escrever em termos da temperatura, porque tem que ser escrito em termos da temperatura, né? Já que a energia livre de Helmholtz ela é uma equação fundamental quando escrita em termos de T. Okay? Então aqui vai ficar menos Kt, que é 1 sobre beta, ln de Q de 1 mais exponencial de menos beta epsilon. Aqui no caso, menos epsilon sobre K. Temos aqui, então, a nossa energia livre de Helmholtz. Então, qualquer, né, informação termodinâmica que a gente queira, né, do nosso sisteminha de dois níveis, né, necessariamente ela consegue ser obtida a partir dessa expressão daqui.
Ok? Ah, mas eu gostaria de fazer a descrição termodinâmica em termos de outra equação fundamental que não da energia livre de Helmholtz. Porque, sei lá, o meu sistema é isolado. O meu sistema, então, eu quero saber em termos da entropia. Nenhum problema. Só fazer uma transformação de Legendre aqui. Ah, mas o meu sistema também tem contato com reservatório de pressão. Sem nenhum problema. Pega esse cara, faz uma transformação de Legendre para fazer o F virar o Gzinho, né? A energia livre de Gibbs e por aí vai. Ok? Dado que esse cara aqui é uma equação fundamental, toda a informação termodinâmica está nesse cara, então você pode fazer a partir de agora a termodinâmica que você quiser. Ok? A única coisa que eu vou fazer aqui com vocês, né, o único cálculo a mais que envolve termodinâmica, que eu vou fazer com vocês, vai ser calcular a entropiazinha. E eu vou fazer isso pelo mesmo motivo que eu calculei no sistema, né, no paramagnético de dois estados. Ok? Só para a gente poder interpretar os limites, para que a gente veja, né, um pouco da estatística da entropia de Boltzmann, né, no ponto de vista da estatística mesmo aparecendo. Ok? É bem bonito. Então, vamos calcular aqui. Como é que a gente faz para calcular a entropiazinha? A entropia por partícula. Esse cara vai ser o menos del Fzinho del T. Ok? Derivar a energia livre de Helmholtz por partícula pela temperatura. Ok? Aqui no caso a gente teria que manter V e N constantes. O N já está mantido constante, porque aqui são as densidades. O V aqui não aparece, né? Então, dado que a nossa energia livre de Helmholtz só depende da temperatura, então é só fazer uma derivada comum mesmo. Esse caso vai ser o quê? Vai ser, vamos lá, menos com menos, vai dar mais. Ok, então vai ser K, derivada do primeiro, 1, vezes o segundo, ln de 1 mais exponencial de menos epsilon sobre kt. Ok? Mais primeiro, derivada do segundo. Derivada do segundo vai dar o quê? 1 mais exponencial de menos epsilon sobre kt. E aqui vai ficar a derivada do que está do argumento, então exponencial de menos epsilon sobre kt, vezes derivada do que está dentro. Derivada do que está dentro, aqui vai dar um menos epsilon sobre k, derivada de 1 sobre t, 1 menos 1 sobre t quadrado. Então, o sinal troca aqui, ok? Consequentemente, qual que vai ser a nossa entropiazinha? A nossa entropia por partícula, ela vai ser K ln de 1 mais exponencial de menos epsilon sobre kt, ok? Mais, aí vamos lá, né? Uma das temperaturas aqui corta com uma dessas temperaturas. Eu não vou cortar a constante de Boltzmann, ok? Só para que a gente fique com esse fator epsilon sobre kt, ele é muito bom quando a gente tenta pensar em regimes assintóticos, né? Enfim, ele é bem interessante, então eu vou manter aqui. Então fica um K epsilon sobre kt, ok? E aqui vai aparecer uma exponencial de menos epsilon sobre kt, dividido por 1 mais exponencial de menos epsilon sobre kt. Perceba, inclusive, que esse cara daqui pode ser interpretado com energia, né? Esse cara, junto com esse epsilon, pode ser interpretado como sendo energia. Mas, enfim, então, essa daqui é a nossa entropiazinha. A nossa entropia por partícula em um sistema de 2 níveis. E agora vamos fazer aquela nossa análisezinha que eu fiz com vocês já no paramagnético de 2 estados. Vamos calcular aqui a entropia no limite de t indo para 0 e depois de t indo para infinito. Ok? Quando a gente pega no limite exatamente de t indo para 0, como é que vai ficar? Ó, se t vai para 0, significa que essa fração, epsilon sobre kt, ela vai para infinito. Ok? Se ela vai para infinito, olha só, que a gente vai ter, esse cara aqui vai ser igual a k ln de 1 mais exponencial de menos infinito. Vai dar 0. Ok? Mas, vamos lá, esse termo daqui, ele tende para infinito. Ok? Porém, esse termo daqui, ele tende para 0 e o denominador ele tende para um valor constante. Então, o que a gente tem que pensar? Ó, se esse cara vai para infinito e esse cara vai para 0, quem que vai para infinito ou para 0 mais rápido? Ok? Ó, esse cara daqui vai para infinito de forma 1 sobre t. Esse cara daqui vai para 0 exponencialmente. Ok? Então, esse cara daqui vai para 0 muito mais rápido do que esse fator vai para infinito. Então, esse termo daqui, esse segundo termo, vai para quê? Vai para 0. Ok? Então, qual que vai ser a entropia para t indo para 0? Vai ser K ln de 1. K ln de 1 é o quê? É 0. Então, nossa entropia vai para 0. Ok? Isso, inclusive, está até de acordo também, né, com os postulados, né, da termodinâmica. Tá tudo beleza. A entropia indo para 0. A gente também consegue interpretar esse 0 da seguinte forma, né, como uma junção do ensemble canônico e da entropia de Boltzmann. O ensemble canônico fala para a gente o quê? A probabilidade de um certo constituinte do seu sistema ser encontrado com uma certa energia E vai ser igual ao quê? Vai ser igual a exponencial de menos beta E, aqui menos beta E, dividido por Z. Ok? Z é a função de partição. Agora, olha só, se a temperatura está indo para 0, né, esse beta daqui ele vai para infinito. Se o beta vai para infinito, né, evidentemente as probabilidades do seu sistema ser encontrados nessas energias todas, essa probabilidade ela tende para 0, mas ela tende para 0 de maneiras diferentes. Olha só, quais são as duas energias possíveis do nosso sistema? As duas energias possíveis aqui é a energia 0 e a energia epsilon. Então, quando eu for calcular qual que é a probabilidade, né, do nosso sistema ser encontrado, né, do nosso constituinte ser encontrado com a energia 0, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser exponencial
de menos beta vezes 0, que é 1, né, só aqueles fatores de Boltzmann, né, dividido pela função de partição. E o de ser encontrado em epsilon vai ser igual ao quê? Vai ser igual a exponencial de menos beta epsilon sobre z. Agora, olha só, quando vai para infinito, né, perceba, esse cara daqui realmente vai para 0, mas esse cara daqui não vai exatamente para 0. Okay? Ele não vai para 0, por quê? Porque esse cara daqui já é 1. Então, o que está falando? Quando a temperatura vai para 0, qual que é a probabilidade que a gente tem de encontrar o nosso sistema? De encontrar somente no estado de menor energia. É isso que está falando. Né? A nossa energia não precisaria ser 0. Se a gente tivesse um sistema de 2 níveis, por exemplo, com menos epsilon sobre 2 e mais epsilon sobre 2, okay? Que ainda continuaria sendo um sistema fisicamente equivalente a esse, porque a diferença de energia é igual, aqui teria o quê? Aqui teria epsilon sobre 2 e aqui teria exponencial de beta epsilon sobre 2. Aí percebam, se esse cara daqui vai para infinito, essa probabilidade daqui, olha só como é que ela cresce. Aí ela já vai crescer e por conta disso o nosso sistema vai estar todo no sistema de menor nível, ok? De menor energia. Então, ou seja, realmente, nosso sistema todo vai tender, todos os constituintes vão tender para aquela energia menor de todas, ok? Ah, mas e se meu sistema fosse, por exemplo, sei lá, epsilon e 2 epsilon? As duas exponenciais seriam negativas. Ou seja, aqui ficaria um menos 2 beta epsilon, aqui teria um menos beta epsilon. Ok? Como é que a gente faria essa interpretação agora? É só a gente fazer o seguinte, olha, o beta está indo para infinito nos dois casos. Por conta disso, ambas as exponenciais tendem a 0. Porém, essa exponencial vai para 0 mais rápido do que esse cara. Por quê? Porque o expoente é o dobro. Então ele vai bem mais rápido. Isso significa que quando o beta vai para infinito, por mais que ambos esses termos vão para 0, esse cara vai para 0 mais rapidamente. O que significa que só vai sobrar probabilidade do seu sistema ser encontrado na menor energia. Ou seja, se o seu sistema só vai ser encontrado na menor energia, todos os seus constituintes vão estar em um único estado. Qual estado é esse? É o estado de energia igual a 0. Agora, se o seu sistema vai estar em um único estado, qual que vai ser a entropia dele? Vai ser KLN do único estado que ele vai estar. KLN de 1, que é exatamente o que a gente obteve aqui. Ou seja, uma mistura aqui, né? Dá para a gente fazer essa interpretação, né, dessa probabilidade indo para 0, né, dessa entropia, perdão, indo para 0, em termos tanto da distribuição de Boltzmann quanto da entropia de Boltzmann. Ok? Tanto da entropia quanto da distribuição. Então, né, beleza. Agora vamos calcular o outro limite, que é bem importante para a gente. Vamos calcular o limite de t indo para infinito. Limite... Opa, aqui eu apaguei a entropia aqui, não deveria ter apagado, né? Então esse cara daqui vai para 0. Agora vamos calcular aqui o segundo limite, que é da entropia indo, né, da temperatura indo para infinito. Como é que fica a entropia? Vamos lá, se a temperatura ela vai para infinito, significa que esse termo daqui, essa fração vai para 0. Se vai para 0, vai ficar o quê? Vai ficar KLN de 1 mais exponencial de 0, mais esse termo daqui vai para 0, esse termo daqui vai para 1, ou seja, essa fração daqui vai para uma constante. Uma constante vezes 0 vai dar 0. Então, mais 0. Ou seja, a entropia ela tende ao quê? KLN de 2. Ok? Ou seja, né, como é que a gente interpreta esse cara? Da mesma forma que a gente interpretou do caso do paramagnético de 2 estados. Ok? Se a temperatura vai para infinito, como é que ficam as probabilidades do seu constituinte ser, né, dada a distribuição de Boltzmann, ser encontrado na energia 0 e ser encontrado na energia epsilon? Esse cara daqui, vamos lá, o da energia 0 vai ser exponencial de menos beta vezes 0, ou seja, 1 dividido por z. O seu sistema ser encontrado na energia epsilon vai ser o quê? Exponencial de menos beta epsilon sobre z. Agora, se a temperatura está indo para infinito, beta está indo para 0. Então esse cara daqui vai tender para o quê? Ele vai tender para 1 sobre z. Não só esse cara, mas qualquer energia possível, a exponencial ela tende para 1, porque beta está indo para 0. O que está falando? Está falando que a probabilidade do seu sistema ser encontrado com temperatura, com energia 0 ou com energia epsilon é a mesma. Não somente isso, mas a probabilidade de todos os estados vão ser iguais no limite de t indo para infinito. Porque todas as exponenciais vão para 1. Ou seja, no limite da temperatura indo para infinito, todos os estados possíveis são igualmente prováveis. E isso cai muito como postulado fundamental da mecânica estatística. E se todos esses caras são de igual probabilidade, a gente pode fazer a conexão via, né, entropia de Boltzmann. Se todos esses microestados são igualmente prováveis, qual que vai ser a entropia desse cara? Vai ser K vezes Ln do número de microestados que vão estar acessíveis ao seu sistema, né? Que vai ser quanto? KLN de 2, que é exatamente o que a gente pegou aqui, ok? Então, quando a gente vê esse tipo de situação daqui, e a gente sabe que tem 2 níveis o sistema, KLN de 2, que são os 2 níveis, a gente chega na informação de que todos os níveis são igualmente prováveis, ok? Todos os estados.
Mas bom, dado que nós calculamos aqui nessa nossa aula a energia por partícula, energia livre de Helmholtz por partícula e entropia por partícula, além dessas interpretações, né, já vou finalizando essa aula, porque o meu objetivo era mostrar aqui como é que a gente faz essa conexão com a termodinâmica e mostrar algumas interpretações estatísticas dessa conexão. Agora, qualquer outra informação que você quiser pegar, seja aquele efeito Schottky, seja qualquer coisa, inclusive as que eu calculei com vocês nas aulas exatamente na aula de ensemble microcanônico do sistema de 2 níveis, você já tem todo o ferramental na mão, né? A partir de agora, toda a informação termodinâmica que você quiser do seu sistema, você consegue pegar a partir daqui. Então, eu não vou repetir aqueles argumentos. Né? Bom, né, finalizando essa aula, vai faltar aqui uma única aula pra gente, né, dessas aulas regulares, digamos assim, né, de ensemble canônico, que vai ser como é que faz pra gente calcular a função de partição para sistemas em que as energias são contínuas, ou seja, para sistemas clássicos, né? E não que as energias têm valores específicos, como foram esses 3 casos que a gente calculou, ok? Depois, vão ter algumas aulas a mais do ensemble canônico, porém elas vão ser aulas que eu vou resolver outros exemplos, né, inclusive alguns exemplos que estão no Salinas, enfim, resolver algumas questões, né, calcular mais exemplos de função de partição, mas esses vídeos a mais vão ser somente para o clube de membros. Das aulas regulares, né, aqui do curso de Mecânica Estatística, que vão ser disponibilizadas para todo mundo, né, essa daqui vai ser a penúltima aula, portanto só faltando mais uma desses sistemas contínuos, porque o próximo exemplo, que seria o gás ideal, vai ser o gás ideal, vai ter uma aula separada, que vai ser a aula 4, que vai ser gás ideal no formalismo canônico.